a esses fatores externos, né, que nós falamos tanto até agora, quando falamos de variações da linguagem. Né? Então, nós devemos pensar o que são esses fatores, quais são eles, né, para que nós realmente possamos entender essa questão do contexto social implicando nessa interação. Vamos lá? A descrição de fatores externos em análises linguísticas tem revelado dados significativos em relação às variáveis. É claro que não é o objetivo da nossa disciplina e não há necessidade de nós entrarmos nessas análises linguísticas de forma muito profunda. Né? Nós vamos entrar de uma forma superficial, mas para que nós possamos entender o porquê desses fatores, o conhecimento desses fatores é tão importante para que esse processo de interação mediado pela linguagem entre o professor, o aluno e o conhecimento, seja realmente uma transição, uma interação de uma forma menos desconfortável possível. Né? Com isso, nós podemos perceber o quê? Que, né, esses fatores podem ser classificados de que forma, né, de que maneira e quais são eles? Os fatores regionais, os fatores culturais, os fatores contextuais e os fatores naturais. Então, vocês vejam que, de acordo, né, com um estudioso, eu peguei um dos estudiosos dessas análises linguísticas para focar a nossa discussão aqui, nós temos 4 fatores que são revelados quando eu observo essas variações. Né? Os fatores regionais, os fatores contextuais, os fatores naturais e os fatores culturais. Hoje, nesse bloco, nós vamos nos deter nos fatores regionais. O que é um fator regional e por que ele interfere nesse processo de interação? Vamos lá? Fatores regionais. As variantes de caráter regional ou geográfico, eu optaria mais pela questão regional, tá, pessoal? É claro que esse autor se utilizou das duas terminologias, regional ou geográfico, mas devido aos objetivos da nossa disciplina, nós vamos nos deter ao caráter regional. Ele corresponde a quê, esse fator? Né? Às diferenciações linguísticas que se manifestam de região para região ou de zona urbana para a zona rural. No caso do Brasil, essas variações apresentam características peculiares à língua padrão, o português. Como o nosso instrumento social que nós estamos tratando aqui é um instrumento da língua, né? É um instrumento de um grupo, né? Nesse caso, o grupo que nós estamos tratando é o grupo formado entre o professor e o aluno, o professor e alunos. Então, nós estamos trabalhando com esse instrumento da língua, oral ou escrita, né? E no nosso caso, o português. É nessa língua que nós vamos perceber que esse fator vai realmente se sobressair, vai realmente, vai poder ser identificado. Né? Dessa transição de zona urbana para zona rural, e no caso de zona urbana, hoje nós temos várias pesquisas, que nós não temos uma zona urbana única, dentro da própria zona urbana nós temos outros fatores regionais que interferem, a periferia, né? Vocês sabem disso, vocês que já atuam nesse mercado, né? Então vocês sabem que dentro mesmo da zona urbana eu posso observar que essa diferenciação nesse fator, nesse e desse fator regional. Então, com isso, eu posso pensar que é uma variável, né, linguística a ser observada dentro de que aspecto? Dentro do aspecto do fator regional. Para que essa interação, para que essa transformação de informação em conhecimento ocorra de forma tranquila. Por quê? Por que eu devo observar isso? Se observadas as diferenças do som, ou seja, as formas em que se pronunciam as mesmas palavras, em que nós chamamos de sotaque, a divisão linguística no Brasil pode ser classificada da seguinte forma. Quero lembrar que eu estou optando por um teórico. Então, vocês podem encontrar outras divisões em outros teóricos. Uma diferenciação aí. Eu optei por um teórico. Tá? Eu optei pelo Taralo e vocês vão perceber que toda a nossa discussão vai ser embasada nessa divisão e subdivisão feita pelo Taralo, em que ele coloca que essa variação vai ser percebida pelo ato sonoro dessa fala. Né? A fala é um ato sonoro.
né? Então, um fato, a fala, ela é individual. A fala, ela parte dessa subjetividade. Né? Então, se ela é subjetiva, né, o fator regional vai interferir indelevelmente, em que eu vou sentir, em que eu vou perceber, em que eu vou detectar todo esse condicionamento social que eu me referi em blocos anteriores nessa fala. E essa fala dentro dessa língua, que é um universo um pouquinho maior, que é um universo grupal, né? Através do que eu posso perceber desse sotaque. Quais os sotaques, né, de acordo com o Taralo, que devem ser observados? O sotaque amazônico, o sotaque nordestino, o sotaque baiano, o sotaque fluminense, o sotaque mineiro e o sotaque sulino. Peraí, prof, né? Vocês podem me dizer aí do outro lado. Existe uma diferenciação entre o sotaque nordestino e o sotaque baiano? Sim. Para Taralo, nós temos uma diferenciação aí, na questão das vogais mais abertas ou vogais mais fechadas, no caso do sotaque nordestino um pouco mais fechadas e no sotaque baiano bem mais abertas, bem mais intensas as vogais do que no caso do sotaque nordestino. Isso em detrimento, como eu coloquei para vocês, segundo alguns estudiosos, em detrimento ao clima, em detrimento a toda aquela colcha de retalhos que foi a questão da colonização do Brasil nessa região. Né? Então, nós percebemos essa diferenciação entre o nordestino e o baiano. As regiões, os estados que compreendem cada um desses sotaques, vocês vão encontrar na nossa apostila e não é o caso e nem o objetivo de nós discutirmos. O que eu gostaria que nós pensássemos, objetivando, né, focando na nossa disciplina de acordo com esses sotaques. Não é conhecer esse sotaque apenas, né, porque você vai trabalhar numa região distinta. Né? Obviamente, você, professor, você vai optar, ou a vida vai optar por você, para você trabalhar numa região distinta. Eu só quero que você lembre que nós percebemos, detectamos, lembra dos dois primeiros, do segundo bloco, mais ou menos, em que nós falamos da questão da percepção auditiva, nós percebemos o conjunto, não é nada fracionado. Né? E a partir do momento que eu tento fracionar essa percepção auditiva, né, não sabendo lidar de forma tranquila com essa diferenciação, com essa variante de linguagem, eu vou trazer um estranhamento, eu vou trazer um desconforto, eu vou trazer um desequilíbrio. Como eu já coloquei em encontros anteriores, o equilíbrio é favorável, o desequilíbrio é favorável. Essa procura de uma cadeia de significação é favorável, mas uma procura em que você consiga encontrar, né, essa significação. Né? Se ficar como, não sei se utilizando os episódios do Lost, por exemplo, em que você fica procurando significação e nunca encontra, fica muito difícil de que se adquira o conhecimento. Né? Então, o desequilíbrio, ele é positivo, mas o caos linguístico não deve ocorrer quando eu penso nessa interação entre professor, aluno e conhecimento. Daí a necessidade de você, professor, ter, como eu falei para vocês, ampliar os teus horizontes, ter uma visão periférica muito maior, segundo todas as teorias que nós vimos até agora, para que essa variante linguística te sirva de ferramenta e não te sirva de empecilho.